E aí, família, como é que vocês estão indo na rodada 2? Comenta aí pra gente qual a sua pontuação, se você está militando, se você está valorizando, quanto você está valorizando. Então, para essa rodada 3, o que a gente vai fazer? Vou passar uma limpa ali nos jogos, fazer uma analisada ali no top 3 de SG para vocês e vou mostrar o esboço aí no final do vídeo. Então, acompanha a nossa análise, que eu acho muito importante. Tem algumas peças muito boas. O mercado ainda vai abrir ainda, então você está assistindo esse vídeo no domingo e a gente vai passar para vocês aí uma limpa de quais são os favoritos para a rodada e já trazer o nosso esboço, né? Então, se você for novo no canal, se inscreva, que ajuda bastante a gente no crescimento. Deixa aquele likezão pra gente também, que ajuda muito aí o YouTube recomendar para mais pessoas. E vamos embora pro vídeo. Então, família, sim, bora fazer essa análise dos jogos aí para essa rodada, né? Rodada 3 se inicia dia 29/4 e se encerra ali no dia 1º, Bahia e Vasco. Então, para essa rodada, vou dar uma passada aqui nos históricos, nos jogos. Primeiro confronto, Coritiba e São Paulo. Para esse confronto eu vejo um jogo bom para os gols. O Coritiba em casa, nos últimos 5 jogos, ele tem vindo bem, mas no confronto histórico a gente olha o São Paulo joga contra o Coritiba lá. É jogo para gols, tá? São Paulo 1x1, 1x1, 2x1, 1x1, 2x1, mudou de treinador. Então as odds aqui estão compatíveis também. Dá para pegar um empate, vitória do São Paulo, quem gosta de fazer as bets. E no meu ver, o São Paulo é favorito, mas sem chance PSG. Para o segundo confronto, Fortaleza e Fluminense, confronto equilibrado. Aqui a gente tem o Fortaleza com o mando de campo muito favorito, segurou um SG nos últimos 5. No confronto direto, o Fluminense dá sorte contra o Joga lá e é um jogo de poucos gols. Mas pelo momento atual do Fluminense, a gente sabe que pode ser um jogo aí de pelo menos uns 3 gols, né? Mas o Fluminense aqui é favorito até para SG, ó. Fortaleza 0x1, 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 1x1. Se fosse para apostar em algum resultado correto, seria no 1x0 para o Fluminense. O Fluminense, nesse quesito aí, tem sorte quando joga contra o Fortaleza, joga um pouco mais recuado lá, tem essa questão também. O Fluminense, nos últimos 5 jogos fora de casa, ele venceu 3, perdeu 2. Então o Fluminense aqui é favorito contra o Fortaleza e também entraria no top 3 para essa rodada de SG. Palmeiras e Corinthians, outro jogo interessante também. Palmeiras favoritíssimo, muito favorito para esse confronto. O Palmeiras vem de 4 vitórias seguidas, mas segurou apenas um SG nos últimos 5 jogos. O Corinthians deixou de marcar gol em apenas 2 dos últimos 5 jogos, apesar de ter tido 3 derrotas seguidas aí. Mandou o treinador embora. O Palmeiras, com o mando de campo no confronto direto contra o Corinthians, ele segurou o SG 2 vezes. Então aqui dá para pegar o SG do Palmeiras, por ser clássico, uma rodada cheia de clássico. Então dá para pegar uma peça ou outra aí do Palmeiras. Quarto confronto, Red Bull Bragantino e Cruzeiro. As odds também estão favoráveis para o Bragantino, que joga em casa. Massa bruta em casa tem média de gol muito boa. Nos últimos 5 jogos com o mando de campo, o Bragantino só não marcou gol em uma lá no Paulistão. Aqui teve um 5x1, um 5x0, vitória para cima do Bahia de 2x1, o Botafogo 2x0. Então o Bragantino ele é favorito para esse confronto. Não tem muito base de histórico aqui dos dois times. Tem um jogo, foi 4x0 pro Cruzeiro. Naquela época o Cruzeiro estava voando, né? Foi 2 vitórias do Cruzeiro. Aqui, o Cruzeiro fora de casa não tem vindo muito bem. O Ronaldo vai ter dificuldade ainda esse ano. O Cruzeiro deixou de marcar gol, é apenas um jogo. Então esse dia do Bragantino não é tão confiável. Mas vale apostar em Juninho Capixaba ofensivamente. Tem chance de dar assistência, fazer um golzinho. Próximo confronto, Santos e América Mineiro. Pelas odds aqui um jogo equilibrado também, bastante equilibrado. O Santos, um jogo com mando de campo, ele tem um certo favoritismo. Última rodada aí, ele não toma gol também, ó. São 4 jogos em casa sem tomar gol. Pra ficar esperto com esse quesito aqui, pode pintar um USG do Santos. O América Mineiro, quando joga lá contra o Santos, não tem ambas marcas. Foi 5 jogos sem ambas marcas. Dá para cercar os dois times. Sendo que foi 3 vitórias do Santos, 2 vitórias do América. Então, sempre quem marcou primeiro venceu nesse confronto. É interessante, o América fora de casa, ele costuma marcar gol quase todo jogo. Só não marcou gol em uma. Então aqui é um confronto interessante, né, para análise de SG. Segundo SG nosso aí é o Santos. Esse teria o top 2 aí. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, um clássico. As odds estão bem fechadas pelo Atlético Mineiro, sendo que no último confronto entre os dois, ó, na Libertadores, deu o Atlético Paranaense. Então, assim, é um confronto equilibrado, mas eu vejo o Galo com um pequeno favoritismo. Nos últimos 5 jogos do Galo com o mando de campo,
Ele perdeu para o Vasco na estreia. Eu acho interessante que eles precisam mostrar resultado agora, então eles vêm para cima do Atlético Paranaense. No confronto histórico, é equilibrado, né? Último jogo 3-2, 4-0, 2-0. Então teve 2 SG conquistados para o Atlético, 2 para o Atlético Paranaense. Então aqui o Atlético Mineiro entraria também aqui, talvez num top 2 para essa rodada de SG, mas é um SG mais ousado. Flamengo e Botafogo. O Flamengo dá uma desmagada agora. O Flamengo virou baia agora, depois que o São Paulo chegou. Essas odds 1.40 não confirma com futebol bem jogado. O Flamengo nos últimos 3 jogos aqui segurou SG nos 3, nos últimos 5 venceu 4. No confronto direto contra o Botafogo tem sido um jogo aí bastante equilibrado. O último confronto foi 1-0 para o Botafogo e o Flamengo segurou 2 SG contra o Botafogo, um 3-0 e um 2-0. O Flamengo é favorito, não tem muito o que discutir. O Botafogo fora de casa tem vindo muito bem. O Eduardo tem feito uns golzinhos, tá jogando muito, então fica esperto no Flamengo. Cuiabá e Grêmio, jogo equilibrado também. Meu ver, o Grêmio fora de casa não tem feito muitos gols, então vejo um jogo para poucos gols aí nessa rodada. Internacional e Goiás, confronto que coloca o Internacional como favorito, jogando em casa. Alan Patrick é uma excelente peça para essa rodada. Nos últimos 5 jogos do Internacional com o mando de campo, o Internacional segurou 2 SG. O Goiás fora de casa não ganha 5 jogos, então que o Internacional mega favorito. O Goiás não marca jogo fora de casa, 4 jogos dos últimos 5. Então, fica de olho nesse confronto. No confronto histórico, o Internacional segurou 2 SG, tornando o Internacional o top 1 para essa rodada. Então a gente passou aí mais ou menos 4 SG que se enquadra aí no top 3 e o Internacional é o primeiro. Vasco e Bahia, último confronto do dia 1º dos 5, virando o mês. Esse jogo ainda vale para o mês de abril. O Vasco em casa segurou 2 dos últimos 5 jogos. E no confronto histórico, o Vasco leva vantagem sobre o Bahia, segurando 3 SG e o Bahia marcando 2 vezes. O negócio é que o Bahia também agora tá marcando gol todo jogo, tá? Nos últimos 5 jogos, o Bahia só não marcou gol em 1. Por isso que eu não coloquei o Vasco no top 3. Tem chance do Everaldo fazer o seu golzinho. Então vamos embora agora mostrar o esboço para vocês do time da rodada 3. Se tá gostando, deixa aquele likezão. Então família, o time já tá escalado para a rodada 3, né? Também, lógico, o foco continua sendo valorização. A gente visando algumas peças aqui que precisa de pouco para valorizar, outras que já estão na média muito alta. Nosso ataque a gente vai vir com Hulk, Paulinho e Pedro. Meio de campo, Bitelo, Patrick e Alan Patrick. O Atlético Mineiro, no meu ver, favorito aí contra o Atlético Paranaense para essa rodada. Eles estão mordidos na Libertadores, perderam para o Atlético Paranaense. E agora com o mando de campo, essa chave pode virar. No Flamengo contra o Botafogo, vejo o Flamengo favorito. Pedro tem marcado bastante gols. E eu faço essa dobradinha com o Ayrton Lucas, que está chegando muito bem ofensivamente. Pode pintar uma assistência dele ali. Então é uma boa para a rodada. Bitelo, peça muito importante do time do Grêmio, joga na meiuca. Fazendo uma função de segundo volante, está produzindo bastante scouts defensivo e ofensivo, então pela média básica, Vitial está no nosso time. Na outra lateral a gente tem Juninho Capixaba. Juninho Capixaba vai jogar em casa, tem média básica, tanto ele quanto o Arderlan estão jogando bem e vale a pena apostar em Juninho Capixaba nessa rodada. Aí eu faço uma apostinha no Igor Gomes, zagueiro internacional que está baratinho, o Internacional joga em casa, é favorito também, então tem chance de SG. E fazendo a triplica aqui do Atlético Mineiro, Maurício Lemos, acho que o melhor jogador de média básica até o momento, Everson no gol, Eduardo Cudê. Um pouco ousado esse time, foco aí no Atlético Mineiro, eu acredito que é favorito para vencer, Internacional, Flamengo, Grêmio e Bragantino, focando só nos times favoritos. Então galera, se você for novo no canal, quer receber esses times sempre em primeira mão, se inscreva, deixa o like, para que ajuda bastante a gente, igual eu falei no início do vídeo. Comenta aí como é que tá sendo a sua pontuação na rodada, se você tá mitando, se você tá seguindo as nossas dicas, se estamos indo bem. Então é muito importante você interagir com a gente, beleza? Então muito obrigado e bora para mais uma rodada.